Olá, amigos. Que todos tenham um belo domingo. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje, 22 de maio, a lição 9, ela tem como título Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, eles eram filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, e porém nasceram de um milagre assim divino. Porque Rebeca, assim como a sua sogra Sara, elas eram estéril e Deus precisou fazer um milagre tremendo na vida delas. E ela esperou por 20 anos para ela engravidar desses gêmeos, né? Após muitas orações, né, de seu marido Isaac, onde Deus ouviu, né, as preces fervorosas, né, de Isaac, e ele acabou abrindo a madre, né, de Rebeca. E ela veio a gerar esses gêmeos, né, Esaú e Jacó. A gravidez assim de Rebeca assim, não foi nada fácil. Onde dentro do seu ventre começou uma luta grande, né, entre os gêmeos, onde eles estavam brigando assim por posição de primogenitura. E Jacó acabou nascendo, né, segurando o calcanhar de Esaú, seu irmão. Rebeca, né, durante a gravidez, perguntou a Deus o que estava acontecendo. Porque ela sentia assim, com seus bebês no ventre, assim, pareciam que eles estavam assim lutando, brigando, né, um com o outro. E Deus lhe disse que ali havia duas nações dentro do seu ventre, que se dividiriam, né? E um seria mais forte do que o outro, onde o mais velho serviria o mais novo, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 25, versículos 23. Em todas as famílias, né, do povo de Israel, elas eram ensinadas a considerarem a primogenitura algo de grande valor, de grande importância, porque inclui não somente, né, a herança, bens e riquezas, né, que o primogênito tinha direito, ou o primeiro filho, né, mas também a liderança espiritual sobre os demais irmãos, onde ele era o sacerdote da família, né? Ele era o responsável pelos demais irmãos. E aquele que recebia a primogenitura deveria ser um líder, um sacerdote dentro da família. E, e na linhagem assim de sua posterior, no caso, né, de Isaac e de Rebeca, viria o Redentor no mundo como como assim um presente de Deus, né? Que Deus havia já dado essa promessa lá para Abraão, e que dessa família viria o Messias. E Esaú e Jacó, eles já estavam familiarizados, né, com essa promessa, né, de Deus para o seu avô Abraão, né, de que dessa linhagem sairia o Salvador do mundo. E, e eles foram ensinados assim a considerarem assim a primogenitura algo tremendamente importante, pois não incluía só herança e justamente viria Jesus desta linhagem. E Jacó e Esaú, eles cresceram assim juntos, né? Vivendo assim uma vida assim nômade assim no campo, né? E Esaú tornou-se assim um excelente caçador. Ele adorava entrar na selva, nos campos, enquanto que Jacó, ele era assim um homem mais tranquilo, pacato,
Ele habitava em tendas, assim, né? Que está lá em Gênesis, no seu capítulo 25, versículos 27. E Esaú, sendo assim um caçador exímio, né? Ele trazia assim muitos alimentos, né? Das suas caças, né? Animais, aves, né? Para a família comer. E isto agradava muito, né? O seu pai. E, e ele era o filho favorito, né? Inclusive que gostava mais dele. Mas só que ele tinha assim um gênio muito forte, um temperamento difícil, né? Ele era vingativo. Já Jacó, ele era assim mais quieto, né? Manso. Não ligava assim muito para as coisas assim, pelas riquezas materiais, pelos bens. Para ele, as bênçãos espirituais de Deus eram mais importantes. E ele vivia lendo sobre as coisas de Deus, vivia meditando-se dentro da tenda. E nas Sagradas Escrituras, no hebraico, a personalidade de Jacó tem uma palavra em hebraico que chama-se Tan. E ela traduzida, ela quer dizer assim, uma pessoa íntegra, ou seja, íntegro, né? Palavra essa que também foi aplicada, né, para Noé e para Jó, né? E lá em Jó aparece no livro, no capítulo 8, versículo 20, no livro de Jó. E também era considerada essa palavra para o justo Noé, que está lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9. A mesma palavra. E essa diferença de caráter, ela apareceu assim mais tarde, né, nas atitudes de Jacó, que também fala em Gênesis, no capítulo 27, versículos, né, de 28, e também no versículo 5. Porém, o favoritismo, né, dos pais para cada um dos filhos, né, ele foi assim muito destrutivo, muito ruim para a família, porque até a geração seguinte tiveram problemas decorrência disso. Mas notavelmente, né, com o filho de Jacó chamado José, onde ele o tal favoritismo, né, de Jacó por José causou grande ressentimento, né, entre os demais filhos, ou seja, os irmãos de José, que quase custou a vida de José por ira, né? E quando certo dia Esaú, ele chegou assim tremendamente cansado, né, da sua caça, né? E, e conforme ele chegou em casa assim, com fome, querendo se alimentar de alguma coisa, eis que Jacó já havia preparado assim um delicioso prato assim de lentilhas, né? E ele quis comer. E malandramente, né, Jacó fez uma proposta a seu irmão em fazer uma troca, né, desse saboroso prato de lentilhas pela primogenitura. E o Esaú acabou aceitando. Onde Esaú viu o prazer assim imediato físico, né, naquele alimento, que até na Bíblia menciona, né, em Gênesis, no seu capítulo 25, versículo 32. Para ele era mais importante aquele prato, né, de lentilhas do que a bênção futura de seu pai, que ele iria afirmar, né, a primogenitura para ele, né? E quando o Isaac, né, o filho da promessa, estava assim idoso, já com bastante assim dificuldades assim para enxergar, visualizar assim as pessoas, ele estava assim prestes a morrer.
quer dizer, assim ele achava, né? E ele resolveu dar esta bênção da primogenitura para o Esaú, né? Então ele marca um determinado dia e faz arranjos, né, para esse dia, para que ele pudesse dar essa primogenitura para o Esaú, para realizar aquela cerimônia na família, que era muito comum isto, que está lá em Gênesis, no capítulo 27, né, versículo de 1 a 4. E a conversa que Isaac teve, né, com Esaú, foi uma conversa assim, separada, né, particular entre os dois. Mas acontece que a Rebeca acabou assim ouvindo, né, essa conversa de Isaac com seu filho, e elaborou-se um plano para enganar seu marido. Ele, em vez de ele abençoar Isaac, para que ele abençoasse a Jacó. E isso acabou acontecendo. E Jacó, em uma cerimônia, recebeu a bênção de seu pai no lugar do seu irmão Esaú, que estava caçando. E ao ouvir de uma das caças, né, e ficar sabendo, Esaú jurou de morte, né, seu irmão, e falou que o mataria logo que seu pai falecesse, né, no período de luto, que está lá em Gênesis, no capítulo 27, versículo 41. E Rebeca, preocupada, né, com isto, né, sabendo que após a morte de Isaac, Esaú iria matar Jacó, ela fez um plano, né, e alertou ao Jacó as pretensões, né, de Esaú de matá-lo. E disse para que ele fosse embora para as terras do seu tio lá, Labão, que vivia em Harã, né, que hoje é a Turquia. Está lá em Gênesis, no capítulo 27, 43. E lá Jacó ficou trabalhando por 14 anos, né, praticamente de favor, né, para o seu tio, porque Jacó, com todas as suas deficiências assim de caráter, né, ele era um homem assim trabalhador, e mesmo assim ele era muito abençoado por Deus. Tudo que ele pegava assim dava certo, né? E no caso Labão observou isto, né? E começou a ganhar dinheiro em cima dele. Mas eis que Jacó, após o casamento, né, com as filhas do Labão, né, Raquel e Lia, que praticamente ele foi obrigado a trabalhar esses 14 anos por essas duas mulheres, né, duas esposas futuras, ele acabou fugindo ali do Labão, né, com as suas esposas, e ele teve 12 filhos. Ele foi assim muito abençoado por Deus. Deus realmente perdoou ele pelas falhas que ele havia feito, né? As enganações que ele fez na vida. Ele se tornou-se um homem íntegro, né? Um homem dedicado, né? Nas coisas de Deus. E Deus o abençoou imensamente. E se tornou um outro homem, né? Teve 12 filhos, Deus abençoou ele com muitos bens, né? E aqui nós observamos, né, essa história, nos mostra, né, de como Deus cumpre as suas promessas da aliança, às vezes ele tendo que consertar erros humanos, né, através da natureza pecaminosa, né, do ser humano, em coisas corretas, né, para consertar aquilo que o homem faz de errado.
E aqui vai um alerta, né, para você, meu amigo, minha amiga, para você não colocar favoritismo em nenhum dos seus filhos e educá-los iguais, da mesma forma. Procurar ensinar nos caminhos de Deus, assim como Jacó acabou se arrependendo e voltando para os caminhos do Senhor, e sendo muito abençoado, né? Sendo hoje um homem que está na galeria da fé. Veja a mudança deste homem. E que os nossos filhos, ao conhecerem as Sagradas Escrituras, ele vai mudando o seu caráter, ele vai se aproximando da conduta e caráter de Jesus. E sabe por que Jesus quer fazer isso no coração de cada um? Porque ele quer levar para as mansões celestiais. E ele quer fazer isto porque ele ama a mim e ama a você. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.